Olá, o programa Trabalho Legal está junto com você, começando o mês de junho. E nesta semana vamos focar no alerta contra a reforma trabalhista, que está aí batendo a nossa porta. Procuradores do MPT falam abertamente sobre esse assunto. Assédio moral. O Ministério Público do Trabalho conta com uma portaria nacional que cuidará exclusivamente dos casos de assédio moral e sexual dentro da própria instituição. O procurador do Trabalho, Renan Calil, participou de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado e destacou os pontos mais críticos em relação à reforma trabalhista. Tudo isso e muito mais agora. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Pressão excessiva por cumprimento de metas, ameaças, humilhações, discriminação. Esses são alguns dos sinais do assédio moral e as consequências podem ser desastrosas para o trabalhador. Por isso, o Ministério Público do Trabalho, em Brasília, assinou uma portaria nacional de combate a essa prática. A iniciativa também tem a intenção de alertar para a necessidade de respeito no local de trabalho. Eu entrei em 2010 e quando eu entrei eu já senti uma certa antipatia da chefe com a minha pessoa. Ela já não gostava muito de mim, ela já me destratava de uma forma que fazia com que aquilo me fizesse mal e por diversas vezes eu mandei vários e-mails pedindo para que ela pudesse sentar comigo, conversar comigo, né? Enfim, para a gente tentar solucionar uma forma melhor. 3 meses depois eu engravidei e, o tratamento começou a piorar muito. Essa mulher que prefere não se identificar já foi vítima de assédio moral. A perseguição começou quando ela entrou na empresa. Os abusos ocorriam praticamente todos os dias. No serviço, a funcionária ouvia xingamentos da chefia, presenciava gestos obscenos e era até humilhada na frente dos colegas. Isso é assédio moral. Existem 4 formas para esse tipo de assédio. O assédio moral interpessoal pode ocorrer de forma vertical descendente, quando acontece do superior para o trabalhador, vertical ascendente, quando sai do trabalhador para o superior, horizontal, quando a situação ocorre entre colegas de trabalho, e misto, horizontal e vertical juntos. E para ajudar a enfrentar esse problema, quem teve a oportunidade não esquece da conferência do francês Christophe Dejour, um dos maiores estudiosos da atualidade sobre a relação entre trabalho e doença mental. E foi durante a conferência de Dejour que o MPT anunciou a instalação de uma comissão voltada para cuidar exclusivamente de casos de assédios moral e sexual na própria instituição. E essa comissão deu frutos. Depois de vários estudos e levantamentos, a instituição viu a necessidade de fazer algo mais. O Ministério Público do Trabalho conta agora com uma portaria que institui a Política Nacional de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual e da Discriminação no MPT. Fleury destacou a importância da adoção destas medidas. Precisávamos atuar de várias formas, mas nada do que for feito para punir ou para contemporizar no sentido de abafar, mas no sentido de resolver amigavelmente uma situação de assédio, resolveria a situação no âmbito de toda a instituição. O que precisamos é de conscientização. A portaria cria comissões para o desenvolvimento de ações de prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação na Procuradoria-Geral e nas 24 Procuradorias Regionais do MPT. Essa portaria, ela, traz alguns parâmetros, algumas premissas, mas, na verdade, esse meio ambiente de trabalho responsivo, adequado, saudável, será construído com o envolvimento de cada um de nós, né? Membros, servidores, e com, cada um vendo o outro não só como construtor desse meio ambiente de trabalho saudável, mas também como
o seu colega com o qual se relaciona no dia a dia. A iniciativa tem por objetivo estabelecer ações, princípios e diretrizes que garantam mais a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Era preciso implementar medidas como a qualidade de vida, a gestão por competência, os cursos de capacitação e agora essa possibilidade que se abre, mais uma possibilidade para melhorar, para construir esse meio ambiente de trabalho saudável, seguro, mas de uma forma conjunta. Quem vai usufruir do benefício elogiou a medida. Essa política vem atender uma necessidade, na verdade, de melhorar a prestação dos serviços públicos e isso parte, claro, de tratar da saúde, das relações dentro do ambiente laboral, das formas de trabalho, da organização do trabalho. Então, a gente fica muito feliz com essa iniciativa. Isso não pode ser um assunto velado, a gente tem que começar, de fato, a discutir essas questões. Eu acho que a portaria ela teve muito esse viés de tentar colocar o assunto em discussão e, a partir daí, tomar as melhores medidas, as melhores soluções para de fato, engrandecer o Ministério Público enquanto instituição, mesmo porque esse tema faz parte da própria vocação. Então, acho que nenhuma instituição poderia melhor iniciar uma iniciativa como essa. A ANPT parabenizou o MPT pela medida e por reconhecer que esse tipo de situação não existe somente na instituição, mas em todos os ambientes de trabalho, seja na iniciativa privada ou na administração pública. Que gratificante que é ver esse acontecimento hoje, porque ao longo desses anos, quantas vezes a gente se deparou, eu já vi isso, já me deparei com situações claras de assédio moral, assédio sexual também, de discriminação, e é sempre aquela dúvida, a quem recorrer, o que fazer, né? Eu posso reclamar ou eu posso denunciar, e quem vai resolver isso? Então, esse trabalho que foi feito me parece muito importante para que a gente tenha uma orientação. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, lembrou que a iniciativa resgata o prazer de trabalhar no MPT. Algo muito importante que eu tenho buscado bastante é resgatar em todos nós, procuradores, procuradoras, servidores, servidoras, o orgulho de ser Ministério Público do Trabalho. O orgulho de pertencer a este órgão. E para isso, o primeiro passo é que as nossas servidoras, os nossos servidores tenham essa sensação de pertencimento. Tenham a exata noção da importância de cada um para a construção de uma sociedade melhor dentro das atribuições do Ministério Público do Trabalho. E elogios não faltaram. Parabéns a todos que colaboraram para que chegássemos a esse que é um instrumento de início da caminhada. Essa portaria vai ser apenas assim um indicativo, mas essa construção vai ser feita no dia a dia, né, de cada um de nós e que a gente possa fazer esse caminhar conjuntamente. Então, parabéns à administração do MPT, todos os colegas envolvidos, todos os servidores envolvidos. E vamos lá trabalhar, então, para um ambiente cada vez melhor, ambiente de trabalho, para todos nós. A partir da assinatura da portaria, os representantes das comissões não apenas irão receber e analisar os casos que forem denunciados, como também deverão recomendar aos membros do MPT a adoção de medidas voltadas a relações interpessoais, liderança e gestão de pessoas. Agora chamamos a sua atenção para os impactos que a reforma trabalhista trará para todos nós brasileiros. A propaganda oficial da reforma trabalhista destaca a possibilidade de que acordos coletivos tenham mais força do que a lei. A propaganda chama isso de modernidade. Um dos temas em que seria possível desprezar o que está disposto na lei é a forma do registro de jornada, o controle do ponto. A inovação cria uma brecha, inclusive, para as possibilidades de que não haja mais registro do ponto, ou então a adoção do controle do ponto por exceção.
os trabalhadores e os bons empregadores perderiam o controle e a prova sobre o número de horas efetivamente trabalhadas. Trata-se de um campo aberto para as fraudes e para as longas jornadas. Alguém duvida que um trabalhador acabe fazendo o trabalho de 2 sem receber a mais por isso? Francamente, não há nada de moderno nisso. Isso não gera os empregos de que o Brasil tanto precisa. E você vai ver depois do intervalo. A Procuradoria-Geral do Trabalho recebeu em Brasília membros da Organização Internacional do Trabalho para tratar de mais uma etapa do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Não saia daí, voltamos já. Nos últimos anos, o Brasil perdeu mais de 250 milhões de dias de trabalho por causa de acidentes e doenças ocupacionais. Esses dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Em visita ao MPT, representantes da Organização Internacional do Trabalho elogiaram a ferramenta. O ano tem 365 dias. Uma pessoa trabalha em média 5 vezes por semana. Mas só entre 2012 e 2016, trabalhadores brasileiros perderam mais de 250 milhões de dias de serviço devido a acidentes e doenças ocupacionais. E isso significou mais de 20 bilhões de reais gastos com benefícios acidentários. Os dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, fruto de parceria entre a Organização Internacional do Trabalho e o MPT. A ferramenta online permite, em apenas alguns cliques, identificar dados e situações que apontam más condições vividas pelo trabalhador. Para tratar dos últimos detalhes da nova ferramenta, o MPT recebeu visitas ilustres. Representantes da OIT foram a Brasília para este importante encontro. Hoje a gente tem essa parceria consolidada e esse produto, o Observatório Digital de Combate ao Trabalho Forçado, ele já é um dos produtos, né, que foi rapidamente elaborado a partir dessa parceria. A gente espera que isso também progrida e que a gente tenha em breve outros produtos relacionados à defesa dos princípios e direitos fundamentais do trabalho. Durante a visita à sede do MPT aqui em Brasília, membros da OIT elogiaram a plataforma online. Com ela, será mais fácil identificar geograficamente e combater a falta de saúde e segurança no trabalho em todo o Brasil. A iniciativa promete ser um exemplo também para outros países. It's fantastic. I mean, this is a great example of a very close collaboration with one of our partners here in jointly developing such a useful product that hopefully will go live in a few weeks and everyone can take advantage of it and use it. It's many hours and many days of great effort from both sides, from the ILO and from your side. And, we're 100% confident that other countries will become very interested in trying to have the same thing. So once again, the prosecutors here are showing the leadership of Brazil globally around the world. So it's an example for the other countries, other nations? Yeah, absolutely. Com esse inédito e moderno instrumento, as duas instituições dão um importante passo para garantir o trabalho decente. O termo tem seu conceito formalizado desde 1999 pela OIT. Na prática, trabalho decente é aquele que garante a homens e mulheres um trabalho produtivo e de qualidade, sempre em condição de liberdade, equidade, segurança e dignidades humanas. Uma síntese da luta diária da OIT e do Ministério Público do Trabalho. Reunindo a capacidade técnica e legal dos membros do MPT de requisitar bancos de dados e informações sobre questões pertinentes a temas da nossa atuação, como é o caso do trabalho escravo, e a capacidade técnica da OIT de realizar análise de bancos de dados, análise de políticas públicas, enfim, todas as questões sobre as quais eles têm grande expertise técnica. Esse observatório ele vai servir para subsidiar
tanto informações mais gerais sobre planejamento de políticas públicas, como também uma atuação mais estratégica do Ministério Público do Trabalho, como, por exemplo, quando se trata de buscar a efetividade e a implementação de políticas públicas para a prevenção e atenção a vítimas do trabalho escravo. O observatório foi desenvolvido com a colaboração científica da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e promete aplicar a captação e interpretação de dados de forma bastante avançada. O Brasil é um país que gera muitos dados, mas ele peca em transformar esses dados em informações. A gente identificou essa lacuna e, num trabalho conjunto da OIT com o MPT, começamos a ter acesso a esses dados, inclusive porque o MPT tem uma prerrogativa institucional de acessar bancos de dados de interesse público, e um exercício massivo que já era feito aqui dentro do MPT em termos de organização, de limpeza, de categorização dos dados, né? Que geralmente é a parte mais cara, mais custosa de qualquer processo de análise de dados. A partir de uma experiência piloto no Mato Grosso, o Dr. Tiago Gurjão, que é atualmente assessor internacional do MPT, identificou que a gente fazia coisas muito parecidas. E daí nos colocou em contato, foi um casamento de interesses no bom sentido, e que resultou nesse produto que vocês tiveram a chance de dar uma olhadinha hoje. E na prática esse produto, ele ajuda em que exatamente? A gente vive num mundo um pouco estranho hoje em dia, que é um mundo que tem muito dado, muita informação, mas nem sempre aquilo reverte numa melhoria da qualidade de vida das pessoas e, no nosso caso, não reverte no combate efetivo ao trabalho escravo, né? A gente consegue digitalmente ter uma foto muito acurada da vida das pessoas. E agora o nosso desafio, a gente pensou toda essa ferramenta, estruturou toda essa ferramenta justamente para que ela pudesse, a partir desse olhar digital, fazer uma transformação real na vida desses trabalhadores que estão sendo escravizados no Brasil inteiro. O procurador do Trabalho no Rio de Janeiro, Fábio Vilela, também adverte para os danos que a reforma trabalhista pode trazer. A reforma trabalhista chegou ao Senado Federal. A maior parte das mudanças foi apresentada na Câmara dos Deputados de atropelo, no finalzinho do prazo. As audiências públicas não discutiram as 117 alterações nos artigos da CLT. Os trabalhadores e os interessados na construção de um país menos desigual ainda podem participar da consulta pública no site do Senado para sensibilizar os senadores. A Organização Internacional do Trabalho estudou em mais de 60 países os efeitos de medidas iguais às que estão tentando implantar aqui, e o resultado é esse: agravamento da desigualdade e não criação de novos empregos. A reforma atende apenas aos interesses dos grandes empresários e do setor financeiro. Não se deixe enganar por esse discurso de quem, dizendo-se moderno, está indiferente à situação dos trabalhadores. Ao contrário do que se diz, a proposta de reforma trabalhista retira, sim, direitos conquistados. Veja alguns exemplos. A reforma extingue o tempo de deslocamento pago ao trabalhador, aumentando a jornada diária dos trabalhadores que se deslocam por grandes distâncias até o trabalho, sem nenhuma contrapartida. A reforma fixa o limite do valor do dano moral quando há descumprimento de direitos, variando de acordo com o salário do trabalhador. Assim, há uma discriminação para o trabalhador mais humilde. Como exemplo, mesmo sendo vítimas de uma mesma irregularidade trabalhista, ao mesmo tempo, um trabalhador que recebe salário de R$10 mil será indenizado com valor 10 vezes superior a um colega que recebe salário de R$1.000. Valerá o mesmo no caso da indenização a ser paga à família de trabalhadores mortos no trabalho. A reforma é muito extensa e prejudicial aos trabalhadores. Estes são apenas alguns dos tópicos. Portanto, é chegada a hora de honrar o mandato popular que foi concedido aos parlamentares. É preciso permitir o diálogo, o discurso franco, as adaptações das propostas à Constituição e às normas internacionais de direitos humanos dos trabalhadores. Agora daremos mais uma pausa no programa Trabalho Legal e, na volta, vamos falar sobre a audiência pública que ocorreu no Senado Federal. Na oportunidade, foram destacados os prejuízos que a reforma trabalhista pode trazer caso seja aprovada. Fique ligado.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa realizou audiência pública para debater a criminalização dos movimentos sociais. O MPT defende a necessidade de um debate aprofundado sobre a reforma, antes de sua aprovação. O tumulto generalizado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. A grave crise política instalada no país e nem mesmo a falta de amplo debate foram suficientes para que o projeto da reforma trabalhista seguisse em tramitação no Senado. Após intenso bate-boca, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Tacho Gereissati, desistiu de retomar a reunião em que estava prevista a leitura do relatório do projeto de lei. O senador do PSDB cearense deu como lido o relatório mesmo sem tê-lo feito, em manobra para avançar mais uma etapa para a aprovação da reforma. Acho que antes de qualquer coisa é importante a gente ressaltar a falta de debate com que o Congresso Nacional tem tratado do tema, né? O governo federal encaminhou uma proposta de reforma trabalhista com 7 modificações na CLT e 8 modificações na Lei de Trabalho Temporário em dezembro do ano passado. Chegou na Câmara em fevereiro. Foram feitas uma série de dezenas de audiências públicas para tratar do tema durante 2 meses. E o relator apresentou um substitutivo alterando mais de 100 pontos na CLT. Da apresentação do relatório até a aprovação, foram realizadas meras 26 horas de debate na Câmara. E, aparentemente, o relatório que foi apresentado pelo senador Ricardo Ferraço agora, manteve literalmente o projeto que veio da Câmara. Então, percebe-se que não há uma disposição para a incorporação de demandas que não sejam aquelas do setor empresarial. Parlamentares da casa também se colocaram contra a manobra e prometeram lutar por um amplo debate sobre o tema. É lamentável o que nós estamos vendo e com uma crise política institucional gravíssima no país, E estamos aqui a toque de caixa querendo tirar direito daqueles que ganham menos na sociedade. É vergonhoso se essa casa votar essa reforma e vergonhoso se for lido esse relatório hoje. Além do Ministério Público do Trabalho, a NPT e representantes de centrais sindicais marcaram presença na audiência pública para chamar a atenção para a precarização dos direitos trabalhistas caso a reforma seja aprovada. O projeto tem inúmeros problemas, né? A autorização do negociado sobre o legislado para o rebaixamento de direitos é um problema grave. A restrição de acesso ao Poder Judiciário pelo trabalhador é um problema também que vai criar muita dificuldade para que o trabalhador tenha condição de reaver seus direitos na justiça. O trabalho intermitente, a ampliação geral da terceirização, são todos a dificuldade que os trabalhadores vão ter para conseguir equiparação salarial agora, porque as regras ficaram mais rígidas. Então é uma série de regras que criam dificuldade para os trabalhadores e invertem o princípio fundante do direito do trabalho. E para completar o alerta contra as perdas trabalhistas que a reforma pode trazer, o MPT destaca mais um item. A reforma trabalhista chegou ao Senado Federal. A mudança na nossa regulação do trabalho é muito profunda. Várias conquistas dos trabalhadores estão em perigo. As alterações são contrárias ao que está escrito na Constituição e nos tratados internacionais de direitos humanos. Além de não criar empregos, a reforma diminui a renda dos trabalhadores em geral. Haverá o empobrecimento do país, com prejuízo inclusive para as pequenas empresas. Não haverá dinheiro, não haverá consumo nos pequenos estabelecimentos, não haverá para quem vender e a economia não cresce. Ao contrário do que se diz, a proposta da reforma trabalhista retira sim direitos conquistados. Veja alguns exemplos. Trabalho intermitente. Nesse sistema, o trabalhador não sabe quando irá trabalhar, quantas horas irá trabalhar e nem o salário que receberá ao final do mês. O trabalhador deverá estar disponível para quando o empregador precisar dele. Isso torna impossível saber como organizar sua vida e pagar as contas no final do mês. O sistema é totalmente pensado no interesse do empresário. O risco e as incertezas do negócio passam a ser do trabalhador. A reforma também facilita calotes no pagamento dos trabalhadores. A quitação anual das obrigações durante o contrato de trabalho e o acordo por fora da justiça
inclusive sem a comprovação de pagamento das verbas devidas, são mudanças altamente nocivas. A reforma é muito extensa e prejudicial aos trabalhadores. Estes são apenas alguns dos tópicos. Portanto, é chegada a hora de honrar o mandato popular que foi concedido aos nossos parlamentares. É preciso permitir o diálogo, o discurso franco, as adaptações das propostas à Constituição e às normas internacionais de direitos humanos dos trabalhadores. Os interessados na construção de um país menos desigual ainda podem participar da consulta pública no site do Senado para sensibilizar os senadores. Participe você também. E agora vamos mostrar mais um vídeo que viralizou na internet a respeito do lançamento da campanha 50 for Freedom. No vídeo, o embaixador da OIT no Brasil, o ator Wagner Moura, reforça o combate às novas formas de escravidão moderna, mais complexas e difíceis de serem erradicadas. Todos os dias alguém pede a minha assinatura. Mas ela é igual a do Kleber, da Camila, da Ana. Todas elas têm o poder de libertar 21 milhões de pessoas que ainda sofrem com a escravidão. Trabalhadores que têm seus direitos e sua dignidade negados. Gente que trabalha até o limite da exaustão e em condições degradantes. Para mudar essa situação, uma meta: a assinatura e o compromisso de 50 países para acabar com a escravidão moderna. Participe desse movimento e ajude a mudar histórias como a do Durval. Faça uma foto da sua assinatura ou escreva uma mensagem e poste com a hashtag #AssinaBrasil. Seu apoio será transformado em uma gota da tinta que o Brasil vai usar para assinar o protocolo contra a escravidão moderna. Todos os dias, alguém pede a minha assinatura. Hoje, em nome de 21 milhões de trabalhadores escravos, sou eu que peço a sua. 50 for Freedom. Assine para acabar com a escravidão moderna. E no próximo programa você não pode perder o lançamento do Observatório Digital do Trabalho Escravo. Uma iniciativa inédita que permitirá o mapeamento desse tipo de crime em todo o Brasil. Essa edição vai ficando por aqui e eu agradeço a sua audiência. Aliás, a sua participação é sempre muito bem-vinda. trabalholegal.pautas@gmail.com é o nosso contato. Para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, basta acessar www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Uma ótima semana para você e até a próxima edição. Tchau!